Boa noite, amigos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer. É com grata satisfação que eu estou aqui no Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Já participei de um curso aqui na casa e só tenho boas recordações. Quero agradecer a forma amorosa como todos os trabalhadores dessa casa sempre me recebem. Agradecer a presença de todos vocês. Que Jesus nos abençoe em nossos bons propósitos de estudar os seus ensinamentos. Falar sobre a morte, para nós espíritas, é algo muito auspicioso, do contrário da maioria das pessoas, especialmente os materialistas que acreditam que com o fim da vida física tudo acaba. Não obstante, alguns de nós, porque ainda temos as nossas imperfeições, as nossas paixões, estamos, de certa forma, apegados não apenas à matéria, mas aos nossos afetos, da nossa família, por exemplo, que cultivamos aqui na Terra, ainda pensamos com certo temor com respeito à morte. Nós vamos ver que isso também é muito em função dos atavismos que ainda nos prendem a existências pregressas. Mas para começar, eu gostaria de trazer uma epístola, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, quando ele fala no capítulo 15, versículos 12 a 14, mais ou menos assim: Ora, uma vez que se prega que o Cristo ressuscitou entre os mortos, como dizem dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação e também é vã a vossa fé. Eu achei essencialmente interessante quando Paulo diz isso, porque Cristo, o divino escultor do orbe terrestre, como Emmanuel vai dizer na obra Caminho da Luz, o nosso Messias, o nosso guia e modelo da humanidade, que poderia ter vindo, ou melhor, que nem poderia ter vindo, que poderia ter mandado vários emissários que lhe aprovesse, veio ele mesmo encarnando na Terra. Não obstante, encarnou na Terra um planeta de provas e expiações, um espírito puro, sem a menor necessidade de fazê-lo, e veio sem nenhum tipo de predileção. Cristo poderia ter nascido entre os ricos e poderosos da terra, mas ele escolheu a manjedoura, simples, pobre de recursos materiais. E ele viveu como o Jesus humano, exatamente da forma como vivemos. Nasceu de um pai e de uma mãe. Viveu entre os seus convivas da época. E todo o messianato do Cristo foi a nos ensinar o caminho que deveríamos nós percorrer. Então é por isso que Paulo pergunta: se o Cristo veio como nós, morreu e ressuscitou, e vós não acreditais, então não acreditais em nenhum tipo de imortalidade da alma. E mais, se vós não acreditais que o Cristo realmente ressuscitou, como acreditais na promessa do Cristo? Ora bem, o Messias que vem dizendo que o meu reino não é deste mundo, qual o sentido dele ter sido admoestado, vergastado, perseguido, preso injustamente, crucificado e no final simplesmente morrer? Qual o sentido? Qual o alento? Então, na realidade, a ressuscitação do Cristo é o grande corolário do seu messianato. Mostra que realmente a vida continua e que todas as provas pelas quais passamos, necessárias ao nosso adiantamento, são apenas alguns segundos na eternidade da vida que nós temos pela frente. Então é interessante porque quando Allan Kardec, anos mais tarde, precisamente em abril de 1857, em O Livro dos Espíritos, quando ele fala no quarto livro das penas e gozos futuros, ele vai fazer uma pergunta extremamente inteligente. Eu fico impressionada porque a riqueza das informações que nós temos em O Livro dos Espíritos é, claro, pela forma como a espiritualidade responde, mas mais ainda pela perspicácia, inteligência e organização que Allan Kardec tinha em fazer as perguntas. Porque às vezes há mais sabedoria nas perguntas do que propriamente nas respostas. E na questão 10.10, ele vai perguntar assim: o dogma da ressurreição da carne
é a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? E é interessante porque nessa pergunta, vejamos que Allan Kardec não queria simplesmente corroborar, atestar e falar mais uma vez do dogma da reencarnação, mas ele queria perquirir, junto à espiritualidade superior, se a ressurreição não é a continuidade daquilo que as filosofias espiritualistas anteriores ao espiritismo já vinham dizendo. Porque a imortalidade da alma não é um conceito atinente apenas ao espiritismo. Diversas filosofias anteriores já falavam disso, inclusive a própria ressurreição do Cristo. E a espiritualidade responde, como sempre, de uma forma precisa, concisa, que não nos dá aso a maiores divagações e de uma forma inclusive bonita. Eles dizem assim: como quereríeis que fosse de outro modo? Como a dizer, é lógico, pouco importa o nome que nós dermos, seja ressurreição, seja reencarnação, o fato é que a vida continua. E como nós falamos dessas filosofias espiritualistas que falam sobre a imortalidade da alma, que antecederam o próprio espiritismo, nós temos, por exemplo, a metempsicose. Pitágoras e Platão pensaram nesse tipo de filosofia para dizer que a imortalidade da alma era uma verdade, que a vida continuava, mas eles acreditavam que havia troca de espírito. Mais tarde, houve uma correção desse conceito para a mentensomatose. Bom, então acreditava-se que não era o espírito que mudava, mas o corpo. Um espírito habitando corpos diferentes para dar continuidade à sua existência. A palingenesia, um conceito que veio depois, também atestando que esses nascimentos reincidentes aconteciam para que nós possamos, através dessas reencarnações, continuar vivendo, continuar tendo as nossas experiências e evoluindo. A verdade é que a transitoriedade da vida corpórea é um fato. E nós, nessa existência física, estamos aqui apenas por uma fração de segundos nesse contexto maior que é a nossa vida espiritual. Tudo que é material, um dia irá se extinguir. É uma quantidade de matéria, uma quantidade de energia precisa, que tem um tempo para acabar. Mas aquilo que é eterno não passa jamais. Veja o caso de Jesus. Os ensinamentos de Jesus, as suas lições de amor são transcendentes. Por quê? Por que os 613 mandamentos de Moisés passaram? Porque eram do homem. Mas aquilo que é do Espírito Santo, aquilo que é da nossa comunhão divina, aquilo que é de Deus, não passa jamais. As lições de Jesus jamais vão passar. Os nossos afetos. Emmanuel tem uma forma muito bonita de descrever, ou melhor, de conceituar o que é o amor. Ele vai dizer que o amor verdadeiro é um liame psíquico entre os espíritos. Os nossos afetos verdadeiros, o amor que nós temos por um filho, por um pai e até mesmo pelo nosso cônjuge. Veja, independente da morte, quantos de nós não temos afetos que já se foram, que nos precederam nesse périplo de ascensão e continuamos amando esse ser como se aqui ele estivesse? Por que isso acontece? Porque é transcendente, porque amamos pelo Espírito, amamos no âmago dos nossos sentimentos e tudo que é eterno não passa jamais. E é interessante porque nós aqui encarnados temos essa espécie de vida dupla, somos seres espirituais temporariamente presos nesse ergástulo carnal, mas nem por isso, veja a misericórdia divina, nem por isso nós deixamos de ser co-criadores com a divindade. Quando geramos os nossos filhos, damos o envoltório carnal para que aquele espírito volte, retorne à terra e possa ter as suas experiências e evoluir. Veja que sabedoria divina. Existe uma obra de autoria do irmão X, que mais tarde nos foi revelado, que é Humberto de Campos Espírito, chamada Lázaro Redivive. Nessa obra tem um capítulo 28, depois da ressurreição, que é bastante interessante. Humberto de Campos, nesse capítulo, vai falar do pano de fundo, do cenário de Jerusalém à época da ressurreição do Cristo.
Os judeus que não poupavam esforços em perseguir os cristãos, após a morte do Cristo, deram uma ensandecida e saíram como loucos para perseguir os últimos que ali ficavam. E os judeus falavam coisas do tipo: veja você que absurdo, esse tal de Messias desses cristãos morre, é crucificado, o corpo some e dias mais tarde ele aparece para uma mulher de má vida, uma tal de Maria de Magdala, cuja reputação está no chão, uma mulher que até outro dia atrás era presa de 7 demônios. Que espécie de Messias é esse que se dá com essas pessoas de má vida? E eles continuavam dizendo: se não fosse por José de Arimateia, detalhe, José de Arimateia tinha um alto posto no Sinédrio da época e foi quem deu a propriedade para que o Cristo pudesse ser sepultado. Então, se não fosse José de Arimateia, nós aniquilaríamos esses últimos cristãos. Mas, por consideração a ele, vamos ter com esses cristãos para saber qual a prova que eles têm a respeito dessa ressurreição. E foram falar com os apóstolos. E falaram com Simão Pedro, falaram com Tiago, e os cristãos permaneciam serenos. Estavam em júbilo, porque o Cristo já havia aparecido para eles. E Humberto de Campos vai dizer assim: eles estavam tocados de fervor santo. A ressurreição enchera-lhes a alma de energias sublimes e até então desconhecidas, que não fariam pelo Mestre ressuscitado. Iriam até o fim do mundo ensinar a boa nova, venceriam trevas e espinhos, pertenceriam a Ele para sempre. E quando eu leio essas páginas, eu me pergunto, amigos, será que nós iríamos até o fim pelo Cristo? Nós que temos esse conhecimento das lições de amor do Cristo, que há mais de 2000 anos atrás esteve entre nós e nos deixou páginas consoladoras. E nós, mais ainda, nós espíritas, que temos esse conhecimento através da codificação, que a vida continua, que temos essas obras psicografadas, muitas que referenciamos aqui, desses irmãos que voltam para falar dessa realidade transcendente. O que nós temos feito pelo Cristo? E é interessante que ainda nessa obra, Humberto de Campos vai rematar dizendo assim: Simão Pedro, quando perquirido por um dos judeus, o judeu perguntando a Simão: qual a prova cabal que tens que o Cristo de fato ressuscitou e que ele vive? Simão Pedro, de uma forma inclusive jocosa, responde a ele assim: se quiseres saber se o Cristo realmente vive, segue os passos dele, segue os ensinamentos do Cristo. Seja preso, seja crucificado, morra. E se você tiver algum tipo de patrimônio moral, quando você estiver do outro lado, poderá encontrar com Cristo e perguntar a Ele mesmo se Ele continua vivendo. Eu achei interessante isso, porque essa questão da fé é algo que é inerente ao nosso sentimento. Por mais provas que nós tenhamos, se nós não quisermos ver, nós não iremos nos convencer de que a vida realmente continua e de que a imortalidade da alma é uma verdade incontestável. E observe também que espiritualizar-se ajuda a matar a morte. É lógico que a gente, quando fala de espiritualizar-se, não estamos pensando numa vida devotada às sinagogas, presos nos monastérios, em que a nossa vida inteira é aquele movimento recôndito de adoração a Deus. Em qualquer circunstância da nossa vida, nós podemos sempre vitalizar mais as coisas do Espírito do que as coisas da carne. É lógico que nós temos demandas materiais, nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos preocupar com os recursos materiais para a nossa própria subsistência. Muitos somos arrimos de família, temos uma família para sustentar, mas em todas as circunstâncias, vamos nos lembrar de Jesus, pensar em como Ele agiria para cada prova pela qual nós passamos e agir de uma forma análoga. É mais ou menos isso que Ele quer dizer quando Ele fala: toma a tua cruz e segue-me. Então, a proposta não é de uma vida alienada ou fanática, mas a ideia de nós vivermos no mundo sem sermos no mundo.
E o cuidado com o nosso corpo e com o nosso espírito faz parte desse processo. Veja que o nosso corpo é um instrumento santo. Sem ele, nós não poderíamos interagir com o mundo material. E sem interagir com o mundo material, nós não podemos nunca nos livrar das nossas imperfeições, das nossas mazelas que são igualmente materiais. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, Allan Kardec tem um item que ele vai discorrer muito sobre esse tema, o item 11, cuidar do corpo e do espírito, em que ele fala exatamente isso. Nem o ascetismo, que tenta subjugar o corpo, martirizá-lo, fazer com que todas as sensações sejam aniquiladas, nem o materialismo, que tenta aniquilar a alma. Sempre o caminho do equilíbrio, o caminho do meio termo. Quando nós falamos da visão espírita da morte, dentre todas as obras da codificação, basicamente duas nos chamam a atenção. Uma delas nós já referenciamos aqui, que é o Livro dos Espíritos, e a outra, sem sombra de dúvida, é o Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno tem uma segunda parte que Allan Kardec organizou com exemplos, que tem diversos exemplos de espíritos que tiveram vivências as mais diversas. Uns passaram pelo opróbrio da miséria material lastimável. Outros viveram na abastância, na opulência. Alguns suicidas. E nós trouxemos aqui uma mensagem nesse capítulo 4, que ele vai falar sobre os espíritos sofredores, que me chamou muito a atenção. Um espírito que se identifica como Nobel. Ele diz assim: meu espírito, retido no meu corpo por laços materiais, teve grande dificuldade para dele se desligar, o que foi uma primeira e rude angústia. Veja que essa é uma angústia da maioria de nós. Como será que eu vou desencarnar? Será que vai ser um acidente em que abruptamente vou precisar me desvencilhar dos laços que me prendem ao corpo? Será uma morte tranquila? Então essa é uma preocupação de todos nós. O que vai definir é a vida que vivemos. Observe o testemunho dele. Aí ele continua: eu procurava fugir dessa dor encarniçada. Eu transpunha as distâncias sem que as belezas da natureza pudessem acalmar um instante que fosse o dilaceramento da minha consciência. Eu achei interessante porque o tempo inteiro, na vida material, nós temos a oportunidade de anestesiar a nossa consciência. Tem alguns confrades nossos que dizem: ser espírita é difícil, porque depois que nos tornamos espíritas não podemos pecar mais sem que a nossa consciência venha nos incomodar. Mas na verdade nós temos distrações do mundo material, nós temos as máscaras que empunhamos nas nossas relações sociais, e tudo isso meio que nos afasta da realidade do ser espiritual que nós somos. Mas quando nós estamos despojados da carne, quando nós somos defrontados com a vida no mundo espiritual, não há mais como anestesiar, não há mais como fugir. Nós nos defrontamos conosco. Essa condição que nós deveríamos exercitar a vida inteira, durante todos os dias da nossa vida. Esse momento de recolhimento interior, em que nós nos debruçamos, nos colocamos numa posição perante a divindade, reconhecemos as nossas imperfeições, o quanto que nós caminhamos, e nos colocamos nessa posição de espíritos que ainda precisamos evoluir. Mas quando defrontados para a morte, não há como fugir. Então eu achei interessante porque essa condição, esse novo panorama, é uma dor sem trégua para o espírito. Em O Livro dos Espíritos tem uma questão 257, em que Allan Kardec vai fazer uma discussão sobre esse ensaio das sensações nos espíritos, e que ele vai falar exatamente isso. Espíritos que ainda estão presos ao envoltório corporal sentem as reverberações de dor física no seu próprio perispírito. Então vejamos como é importante, como urge nós aproveitarmos a nossa experiência carnal para ter uma morte tranquila, para ter uma vida tranquila, porque em verdade a nossa vida continua. E nesse ínterim, o importante
é nós termos um ideal para a vida. Porque se nós passarmos a vida inteira trabalhando, comendo, dormindo, praticando atividades físicas, tendo o nosso momento de lazer com os nossos amigos e com a nossa família, sem um ideal a mais, veja que não faz muito sentido, depois que a vida continua, nós ainda temos uma esperança e uma consolação de algo que virá. Estaremos esperando o quê? Se a nossa vida inteira foi dedicada apenas às coisas da vida material. Mas quando nós temos um ideal cristão, seja qual for, seja nos reencontrarmos com aqueles que nos precederam na morte, seja nos dedicar a seguir o Cristo e hoje nos dedicarmos a esse labor cristão enquanto estamos encarnados e no além-túmulo nos tornarmos os verdadeiros obreiros da vida eterna. O ideal sempre é o motivo pelo qual nos dará esse consolo para quando a morte chegar. Joana de Ângeles vai dizer que para morrer não existe uma transmutação de plano. Nós morremos como vivemos. Existe uma mudança vibratória, mas não uma mudança emocional. Então veja a importância de nós sairmos do campo das sensações para termos vida emocional. Sonharmos com o dia de amanhã. Termos em vista tudo aquilo que nós já erramos e já conseguimos evoluir e o quanto de potencial nós temos para nos tornarmos ainda melhores. A perfeição é a meta e é por isso que a vida continua, para que tenhamos chances insistentes, vida após vida, para que nós possamos depurar de todas as nossas imperfeições. Allan Kardec, no item 941, quando ele vai falar do medo da morte, ele faz o seguinte comentário: o homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra penas e gozos materiais. A morte o assusta porque ele duvida do futuro e porque tem que deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. Veja que coisa interessante. A maioria de nós, quando temos algum tipo de receio em relação à morte, pode ser que esse receio venha da vida material que nós temos e da lamentação que nós vamos nutrir quando deixarmos essa vida. Seja o apego a posses, a riquezas, a coisas do mundo físico, seja o apego ao trabalho, seja o apego à obra que nós construímos aqui na terra, seja o apego a afetos familiares. Mas a proposta, como nós dissemos antes, é que nós possamos viver no mundo e ter todas essas experiências para nos evoluir, tendo em vista que o nosso objetivo maior é evoluirmos como ser espiritual. Então, na verdade, a saudade que nós temos que sentir é, uma vez encarnados aqui, saudade de toda a eternidade e de todas as infinitas possibilidades que nos esperam além túmulo, e não o contrário. Veja como isso é interessante. Portanto, é importante que nós possamos aprender, nos educar moralmente, para usar esses recursos para evoluirmos como espírito, para evoluirmos como espíritas. É justamente essa proposta que Allan Kardec nos faz. Nesse mesmo capítulo 17, Sede Perfeitos, quando ele vai falar dos verdadeiros espíritas. Os verdadeiros espíritas não são aqueles que são perfeitos. Quem de nós é perfeito? Vivendo num mundo de provas e expiações, Chico Xavier costumava dizer: se encarnou, alguma coisa tem de errado, tem alguma coisa para aprender. Então, os verdadeiros espíritas são aqueles, nós, que nos estudamos, são aqueles que se voltam para si e conseguem identificar o quanto que ainda tem para melhorar, que se esforçam. A figura do trabalho sempre foi apregoada por Jesus. Jesus utilizou a oficina do seu pai, uma oficina de carpintaria, para dizer que esse é o caminho, que nós não precisamos de nenhum recurso material para evoluir, mas precisamos do trabalho, precisamos do objeto do nosso esforço. Em Prolegômenos, em O Livro dos Espíritos, a espiritualidade exorta Allan Kardec. Coloca na capa deste livro a cepa de vinha. Já observaram?
como na capa de O Livro dos Espíritos tem uma cepa de vinho. E a espiritualidade vai dizer: este é um emblema do trabalho do Criador. Observe, sempre o trabalho. Então, o verdadeiro espírita somos nós que nos esforçamos para controlar os nossos instintos. Lembra? Para amainar um pouco as nossas sensações e termos as nossas emoções mais elevadas. Os verdadeiros espíritas são aqueles que domam as suas más inclinações e que estão dispostos a este trabalho. E no livro Vida Feliz, um livro de Joana de Ângeles, um livro de mensagens muito belo, no capítulo 60, ela faz um convite. Vez ou outra, medita sobre tua vida e medita mais ainda sobre tua morte. Se hoje, esta noite, Deus te trouxesse de volta para o mundo espiritual, como estarias? E aí ela vai dizer que, se quisermos ter uma ideia de como vamos desencarnar, vamos ter uma ideia do que estamos pensando e vitalizando durante o nosso dia. Vamos ter uma ideia de como são as nossas ações, daquilo que nós vitalizamos. Porque, em verdade, ter pensamentos ruins é muito natural. Nós vivemos num planeta de provas e expiações. Somos todos médiums, em maior ou menor grau, mesmo aqueles que não sejam ostensivos. Nós estamos sendo o tempo inteiro influenciados. Allan Kardec vai dizer no Livro dos Espíritos: vós sois mais influenciados do que imaginais pelos espíritos. Muitas vezes são eles que vos comandam. Então é muito natural que nós tenhamos pensamentos ruins. Demorado. De que tem sido formada a nossa psicosfera? Quais as emoções que temos nutrido? Dessa forma que iremos desencarnar. Então o convite é justamente esse, de uma vida de esperança e de fé. Quando Allan Kardec vai falar no Livro dos Espíritos sobre o mundo material, ou melhor, sobre o mundo dos espíritos, na questão 149 ele pergunta: em que se torna a alma no instante da morte? E a espiritualidade responde: retorna à sua verdadeira vida, retorna ao mundo dos espíritos. Nada mais leva do que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. E eu me lembrei mais uma vez da obra A Caminho da Luz. O Espírito Emmanuel, nessa obra, se eu não me engano, no capítulo 4, ele fala um pouco dos povos exilados de Capela. Já ouviram falar? E ele se lembra dos egípcios. Os egípcios que houveram progredido, um dos exemplos, dos povos, que houveram progredido muito intelectualmente, mas cujo progresso moral não houveram conseguido acompanhar, e que têm que ser exilados desse orbe, e precisam espiar na terra para ajudar os seus irmãozinhos, que somos nós, a progredir intelectualmente. E Emmanuel vai dizer nessa obra: eles nutriam um sentimento intenso de uma melancolia injustificável, uma saudade que não sabiam do que era da sua família espiritual, que os esperava lá em Capela, para que eles finalmente pudessem aprender, evoluir, progredir moralmente e merecer estar vibracionalmente compatíveis com aquele orbe. Veja, são as mesmas palavras: o desejo e a lembrança de ir para um mundo melhor. É por isso que a morte, para nós espíritas, é motivo de esperança. Nós temos a certeza de que a vida continua e que, para nós irmos para um mundo melhor ou termos uma condição melhor numa próxima encarnação, só depende de nós, só depende do nosso esforço, só depende de nós seguirmos o caminho de Jesus. Se a vida então é contínua, essa nossa existência carnal é como se nós estivéssemos presos num escafandro, limitados, com os movimentos limitados, com os nossos anseios reprimidos. E a morte, por isso, é uma libertação. Então não há motivo para temer, porque a morte vai nos dar o passaporte de volta para casa, em que nós encontraremos os nossos afetos e teremos ainda mais oportunidades de evoluir. E eu me lembro da parábola do festim de bodas. Jesus gostava de falar por parábolas.
Ele utilizava essa linguagem figurada, transcendente, utilizava elementos da época para dar as suas preciosas lições. E quando Jesus vai enunciar a parábola do festim de bodas, ele diz mais ou menos assim: o reino dos céus é semelhante a um rei que deseja festejar as bodas de seu filho e pede aos seus servos que vão chamar os convidados. Os seus servos vão, chamam os convidados e muitos não os quiseram nem receber. Outros disseram estar muito ocupados, foram ter na sua casa de campo, foram ter no seu trabalho. E ainda outros perseguiram e mataram os seus servos. Os servos voltaram para o rei e o rei pediu: vão então às encruzilhadas, chamem todos os que aparecerem pela frente, não importa quais sejam. Eles fazem isso. Parêntese: uma festa real aberta a toda a plebe, uma festa real que tornou-se popular, em que não há nenhum tipo de crivo de seleção do público que vai, qualquer pessoa pode ir. Estranho. Mas vão os chamados. Os chamados, esses novos convidados, chegam na festa. O rei se depara com um que não trajava veste nupcial. Outra interrogação: se o rei abriu a festa para todo e qualquer um, poderia exigir uma veste compatível, uma indumentária compatível com esse status de uma festa real? E mais, o rei é extremamente intransigente, um verdadeiro algoz. Pede que os servos retirem aquela pessoa que não está trajada com a veste nupcial, que leve-a ao fogo, e ali haverá ranger de dentes e lamentações, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. A veste nupcial. A forma como nós vamos morrer, ou melhor, a forma como nós vamos despertar no além-túmulo depende da nossa veste nupcial. Depende do nosso esforço em ornar o nosso espírito de virtudes. É essa roupa que nós vamos utilizar no além-túmulo. Então veja que beleza. Em todas as circunstâncias, Jesus sempre nos ensinando que só depende de nós, que não há mágica. Só depende do nosso esforço de querermos evoluir. Mesmo que nós não fôssemos espíritas ou tenhamos ideias espiritualistas a respeito da vida, ainda sob uma ideia meramente material, nós podemos comprovar que a vida continua após a morte. Veja, a lei de destruição, que é uma lei divina ou natural, fala exatamente do princípio de conservação de energia. A energia não é criada, não é destruída, mas transformada. Então veja que existe um mecanismo de transformação molecular, existe um mecanismo de transformação celular, porque se nós analisarmos, por exemplo, o nosso corpo, todos os dias milhares de células morrem e outras renascem, através de um fenômeno conhecido como mitose celular. Se nós acreditamos nessa renovação em nível físico, o que não dizer a respeito do universo? Todo esse patrimônio criado, todos esses planetas que foram criados por uma inteligência superior, foram feitos para quê? Se com a morte tudo acaba, algo está incongruente, algo está errado. Então veja que a morte assim é um fenômeno biológico inevitável, mas deve haver mais. Deve haver mais além dessa vida material que se acaba. Existe uma obra que é não espírita, mas que eu recomendo fortemente que todos nós conheçamos, que se chama A Grande Síntese, por Pietro Baldi. No prefácio dessa obra, Emmanuel vai dizer: este é o Evangelho da Ciência. Só por essa recomendação já vale a leitura. Pietro Baldi, nesse compêndio de diversos capítulos interessantíssimos, vai falar sobre evolução. Ele não fala propriamente de Jesus, de imortalidade da alma, de conceitos espiritualistas, mas fala sobre evolução, que no final das contas vai dar no mesmo, porque no capítulo 60 ele fala sobre a lei biológica da renovação. E ele diz assim: nascer e morrer, morrer e nascer é a trama da vida. Isso parece-vos que a vida é frágil, mas na verdade é aí que mora a fortaleza da vida. A vida e a morte são apenas fases dessa renovação.
constituindo a permuta da unidade maior, de que ela é parte orgânica. Veja a ideia de Pietro Baldi. A morte é uma fase, é um processo de uma vida maior, que vai além da vida orgânica. É ou não é acreditar na vida espiritual e na reencarnação? Então observe que, mesmo se nós considerarmos uma visão materialista, é necessário acreditar que a inteligência que nós temos precisa sobreviver à morte. Todos os nossos sentimentos, tudo que estudamos, as ideias inatas que temos, à medida que nascemos e que vamos desenvolvendo mais essas capacidades e conhecimentos durante a nossa vida, deve haver uma razão de ser, não é só para essa existência. E esse princípio da indestrutibilidade da vida, me perdoem, e dessa comunicabilidade com o além-túmulo, com os espíritos, tem uma mensagem de Humberto de Campos que ele vai falar de uma forma muito bonita isso. Ele diz assim: nós, os mortos, estamos de pé. Aqui nos encontramos para dizer aos nossos irmãos que a vida eterna resume as realidades sublimes e imortais e que nós entrelaçaremos as nossas mãos com as deles, suportando-os nos testemunhos necessários. Veja que consolador. Não obstante as nossas necessidades de reparo, as nossas necessidades de retratação com a lei, nós temos um consolo, que os espíritos que nos antecederam estão conosco, vivem entre nós. Tens uma nuvem de testemunhas, já pregoava o apóstolo Paulo. Então, o consolo é imenso. Na nossa vida, nós temos esse apoio. E, após a morte, nós nos defrontaremos com essa verdadeira vida. E aí eu fico me questionando. O que nós temos feito com essas comunicações dos espíritos? Veja, essas comunicações são muito consoladoras. São as cartas daquelas pessoas, os nossos familiares que foram e que voltam para dizer que estão bem, para nos apacentar, para nos fazer retomar a nossa serenidade. São as obras espíritas que nós lemos e aprendemos muito sobre a vida espiritual e que também nos dá um conforto e um consolo. Mas em que grau de profundidade nós temos penetrado nessas evidências? O que nós temos feito com essas comunicações? Temos utilizado apenas para a superficialidade da nossa inteligência? Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Se quisermos utilizar só a ciência, temos um imenso material para consulta. Só as obras de André Luiz, para citar um exemplo, a coleção da vida no mundo espiritual, nos dá informações privilegiadas a respeito da ciência. Na década de 40, ele já falava sobre a epífise, já falava sobre conhecimentos de engenharia elétrica e de magnetismo, que apenas anos mais tarde tivemos notícia. Mas nós podemos fazer mais disso. Nós podemos utilizar essas comunicações para além de satisfazer as nossas curiosidades e acalentar as nossas emoções, acreditar que a vida continua e até recolher os melhores proveitos em cada oportunidade que temos para poder aproveitar as experiências. E também para que isso nos conduza à nossa metanoia, ou seja, a nossa mudança de conduta. Analisemos, será que existe algo em nossa vida que quereríamos mudar, que queríamos ser melhores? Vícios que ainda temos, seja a impaciência, seja a agressividade, seja a falta de indulgência? Temos, através dessas comunicações com aqueles que nos precederam, um arcabouço imenso para que nós possamos nos conduzir e nos sentir estimulados nesse movimento. Então veja que a vida material é mesmo muito frágil. Diversas obras de Emmanuel, na minha opinião humilde, todas elas têm um patrimônio muito grande. São obras belíssimas, todas de valor inestimável. Mas duas em especial me saltam os olhos em respeito à fragilidade da vida que ele nos reporta. E uma delas é Há 2000 anos. Nessa obra, que é um romance,
Emmanuel houvera sido Públio Lentulus, um senador romano, que viveu na opulência, na riqueza e na abastança, e que ele mesmo confessa que houvera sido uma presa do orgulho. E existe, antes de começar a obra, uma carta que Chico psicografou dele, que se chama Na Intimidade de Emmanuel, que ele fala coisas valiosíssimas. Em um trecho, ele diz assim: bastou, Senhor, uma palavra tua para que os grandes senhores voltassem às margens do Tibre como escravos misérrimos. Falando de Roma destruída. Um sopro de morte varreu as regiões infestadas pelo vírus da ambição e do egoísmo. Ruíram os circos, caíram os palácios, enegreceram-se os mármores luxuosos. Vejam, todos aqueles que viveram no apogeu, na opulência da vida material e da riqueza, estão no cemitério, em tumbas, em covas, em sepulcros, como os pobres, que também passaram pelas agruras da vida material e receberam os opróbrios da sociedade. A morte é justa. Todos nós iremos acabar no mesmo lugar. Mas a vida espiritual é aquilo que fazemos dessas vivências. E mesmo nessas provas de riqueza, temos uma santa oportunidade de evoluir. Mas nem todos nós podemos aproveitar. Então veja que a transitoriedade da riqueza e do poder pode ser uma experiência que nos vai fazer evoluir, mas depende se nós estamos dispostos a trabalhar o nosso orgulho e o nosso egoísmo para entender o transcendente. Charles Robert Richer, em 1850, foi um médico francês. Ele foi agraciado com o Prêmio Nobel de Medicina em 1913. Richer conduziu um trabalho importantíssimo que mais tarde os seus conhecimentos, as suas conclusões foram impressos no Tratado de Metapsíquica, um trabalho formidável. Ele fez uma pesquisa exaustiva com médiums e com portadores de transtornos mentais. O objetivo de Charles Richer era verificar, em certo ponto, o que seria um transe mediúnico, um intercâmbio mediúnico e uma manifestação dessa possível vida espiritual, e o que seria loucura, o que seria psicose, o que seria transtorno psiquiátrico. Veja a importância do seu trabalho. O que nós esperaríamos? Que uma pessoa dessa, depois de avaliar reiteradamente os médiuns, pelo menos se convencesse do espírito, tivesse alguma noção espiritualista. Não. Charles Richer nasceu e morreu ateu. Humberto de Campos, anos mais tarde, em 1936, vai escrever uma carta que está no prefácio da obra Tratados de Metapsíquica, uma obra científica. E Humberto de Campos diz assim: todos os portadores das vossas graças levaram as sementes da verdade divina à sua poderosa organização psíquica, apelando para o seu coração, para que ele falasse da transcendência da vida. Veja, Charles Richer não estava sozinho, como nenhum de nós estamos. Havia uma quantidade sem número de espíritos que o ajudavam nessas pesquisas, que o ajudavam na condução desses ensinamentos e dessas conclusões, para que ao final ele pudesse cair em si e realmente concluir que a vida continua. Mas foi insuficiente. E no final da sua vida, todo esse esforço legou apenas o trabalho do Tratado de Metapsíquica. 85 anos se passaram, vai dizer Humberto de Campos, sem que a sua honestidade reconhecesse a imortalidade e sem que a sua fé desabrochasse em seu coração. Somente no momento da morte, Charles Richer, aos 85 anos, morrendo sozinho em seu escritório, já nesse momento de se desdobrar, de se desvencilhar dos últimos laços que o prendiam à terra, contempla a vida espiritual e observa todos aqueles espíritos que o rodearam e o apoiaram durante toda a sua vida, na consecução dos seus estudos. E é neste momento derradeiro, que ele finalmente se convence. Quantas provas,
Quantas provas são necessárias para que nós possamos verdadeiramente nos convencer? Veja que a questão não é meramente de um convencimento intelectual, porque muitos de nós já temos esse conhecimento através do estudo da doutrina espírita, mas é um convencimento de sentimento. Nós precisamos nos sentir confortáveis com essa imagem da morte. E só assim nós realmente estaremos convictos de que a vida continua e que do outro lado algo de muito bom nos espera. No livro Vida Feliz, mais uma vez, Joana de Ângeles, em outra mensagem, no capítulo 189, vai falar: a tua vida não termina no túmulo, ela não pode acabar. Veja, se fosse assim, seria o fim de tudo e não haveria o menor sentido na existência do universo. A criação se esmaeceria e o ser pensante estaria destituído de finalidade. Existem algumas filosofias, principalmente o panteísmo, que acredita que esse ser individual inteligente retorna à sua fonte primeva. Mas nós que somos espíritas, não. Nós que somos espíritas acreditamos que o nosso espírito é indestrutível e que todas as vivências que tivemos, nós carregaremos todo esse nosso patrimônio para a vida que continua. E eu trouxe, para que nós possamos trabalhar com alguns exemplos mais próximos de nós, uma obra que se chama Obreiros da Vida Eterna. É o 4º livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz. Ele tem basicamente 4 capítulos em que ele fala de alguns casos de desencarnação. No capítulo 17, intitulado Rogativa Singular, eu achei interessante porque ele fala da desencarnação de Albina, uma senhora que houvera dedicado a sua vida para testemunhar os ensinamentos do Cristo. E ela tem um neto chamado Joãozinho, que não é exatamente um neto de laços consanguíneos, mas foi um menino abandonado na sua porta e que ela o cria com um amor que ela nutriria por um neto de sangue. A Albina já estava debilitada na cama, prestes a desencarnar, e esse menino, de 5 anos de idade, de joelhos ao chão, roga aos céus: meu Jesus, por favor, não leve agora a minha avó, porque se levardes minha avó, eu vou ficar sozinho e desamparado no mundo. Tende piedade de mim, não leve minha avó agora. Veja, a súplica de um menino de 5 anos, por causa da sua fé, e também, em parte, do patrimônio espiritual que ele tinha de existências transatas, chega à espiritualidade superior que decide postergar mais a vida de Albina. E o momento do desencarne é postergado. Veja que lição. No capítulo subsequente, Desprendimento Difícil, temos outra história, a história de Cavalcante, um homem fiel aos ensinamentos do Cristo que tinha, segundo André Luiz, um idealismo ardente. Ele era casado e esse compromisso que ele tinha com a sua esposa, ele honrava de uma forma fiel. Mas, em alguns momentos, ele cuidava mais da religiosidade do que dava atenção em casa. Quantos de nós não podemos passar por essas situações? Nós, apaixonados que somos pelo amor do Cristo, podemos algumas vezes esquecer um pouco dos compromissos que reafirmamos no nosso lar para consolar, por exemplo, os deserdados da sorte que estão nas ruas. Mas o nosso primeiro compromisso sempre é e sempre será com a conjuntura social na qual vivemos. Seja o nosso compromisso filial, seja o nosso compromisso com o nosso cônjuge, o compromisso com os nossos pais. E é importante não perdermos nunca isso de vista. Um exemplo, Joana de Cusa. Ela tinha um marido difícil, Cusa, e ela, na época, viveu junto com Jesus, vai ter com Jesus e diz: mestre, eu queria largar tudo para segui-lo. Eu passo tormentos acerbos em casa. Meu marido não deixa eu vivenciar os ensinamentos cristãos e segui-lo. O que acha, mestre? E o mestre exorta: Joana, cuida de teu marido. Ele precisa de ti. Veja que lição. Cuidarmos da nossa vida espiritual, mas sem esquecer dos compromissos que temos. E Cavalcante, então,
ainda fica preso, envolto num sentimento de culpa nesses instantes finais da sua vida. E por isso o desencarne dele se torna bastante difícil. O médico faz uma eutanásia, aplica uma injeção para aniquilar a vida dele. E André Luiz vai descrever o estado de torpor e a complicação da desencarnação que a eutanásia pode favorecer. Então ele ficou ainda muito tempo ali, preso aos despojos materiais, para que a espiritualidade então pudesse trabalhar e finalmente libertá-lo. Capítulo 19, que para mim é o ápice do livro. A Serva Fiel. Fala da desencarnação de Adelaide. Adelaide, uma mulher devotada ao bem, recebe nos momentos finais da sua desencarnação a visita de ninguém menos que Bezerra de Menezes. Adelaide não tinha apego nenhum a nada material, mas ela se preocupava com a sua obra. E na verdade ela estava mais presa pelo afeto que as outras pessoas tinham com respeito a ela. Era uma pessoa muito querida, muito admirada. E Bezerra de Menezes aparece para ela dizendo assim: "Ô Adelaide, por que te tormentas? Mal vejo a hora de que você esteja liberta dos laços materiais para me ajudar do lado de cá. Tem tantas obras que eu quero que você cuide aqui comigo. Liberta-se, minha filha. Liberta-se desse apego, desse último apego à sua obra, que ainda te mantém presa aqui na terra." E ela ouve aquelas palavras de consolo, por muito merecer. E ela mesma pede a espiritualidade: "Eu gostaria de ter a oportunidade de eu mesma fazer a minha desencarnação." Já viram isso? O próprio espírito encarnado cuidar de desatar os últimos laços que o prendem ao ergástulo carnal, e ela faz. Veja o que nós não podemos conseguir com o desprendimento da matéria e com a espiritualização do nosso espírito. Para concluir, amigos, eu gostaria de contar duas passagens da obra Boa Nova, que é meu xodó, digamos assim. Tem passagens belíssimas. E para mim o capítulo 30, que fala sobre Maria, é o ponto alto dessa obra de Humberto de Campos. Maria viu seu filho crucificado na cruz e ela estava sozinha. Apenas ao seu lado João, o discípulo bem-amado. E Maria passava em revista toda a vida do seu filho, desde o momento inicial em que o Cristo havia nascido na manjedoura, até os momentos do seu messianato, em que ele dava as suas pequeninas mãos àquelas pessoas de má vida, muitas vezes a bandidos, levava para a carpintaria do seu pai e dava conselhos e dava cuidados. E ela olhava para aquela cruz infamante e se perguntava: por que, meu Deus? Por que o meu filho, tão puro de coração, mereceria um fim tão trágico? E Humberto de Campos vai dizer que é como se uma voz doce lhe dissesse ao ouvido: Maria, nunca duvideis dos insondáveis desígnios de Deus. Apacenta-te, resigna-te, porque a vida continua. E ela, naquele momento, olha para Jesus, pedindo que mesmo com aquela dor, mesmo naquela condição em que ele já estava praticamente desencarnando, que ele voltasse aquele olhar cúmplice para ela. E ele olha para a mãe, ensanguentado, em chagas vivas, desfalecido. Olha para Maria e fala: mulher, eis aí o teu filho, referindo-se a João. E repete algo análogo a João: João, eis aí a tua mãe. E naquele momento, Humberto de Campos vai dizer: Jesus desvanecia os laços de família, não no sentido de fazer pouco caso, mas no sentido de dizer que o amor fraterno universal deve ser a nossa meta, o amor pela humanidade inteira. E João, a partir desse momento da desencarnação de Jesus, passa a se aproximar de Maria, leva-a para morar com ele, e a sua casa passa a ser a casa também daquela mãe que sempre consolava os aflitos. Até que um dia chega um pedinte, um andarilho à casa de João e de Maria, um andarilho diferente.
E Humberto de Campos vai dizer que algo no olhar daquele andarilho causava em Maria uma simpatia gratuita. Havia algo diferente. E aquele andarilho diz: mulher, eu vim te ver. E quando Maria dá por si, olha para as mãos daquele andarilho, vê as chagas do seu filho. Olha para os pés, vê as marcas dos pregos na cruz. Meu filho, é você. Jesus havia voltado sob as vestes de um andarilho e diz assim: minha mãe, eu vim te buscar, porque o meu Pai e o vosso Pai quer que sejas a rainha nos céus. Naquele momento, Maria entra em êxtase. Detalhe, no capítulo 8º do Livro dos Espíritos, nós temos essa descrição de emancipação da alma do que é o êxtase. Ela entra em êxtase, não mais conversa, não mais se comunica e pouco tempo depois desencarna. Veja, amigos, que desencarnação magnífica, que morte esplendorosa, em que Maria se defronta com a verdadeira vida, tendo valido a pena todas as agruras, todos os opróbrios, todos os sofrimentos. Que sofrimento não deve ter experimentado ela, de ver o seu filho puro, de ver o seu filho sem nenhuma mácula, sem nenhuma objurgação que pudesse ser utilizada contra ele para ter sido crucificado. Uma pena muito vexatória para os rigores da época. Mas ela desencarna sob hosanas dos anjos e ascende aos céus. Que nós possamos nos inspirar, porque para nós nos tornarmos anjos é apenas uma questão de tempo, basta o trabalho, e a oportunidade que nós temos é agora. Muito obrigada a todos.